Deixa eu aproveitar só para... nós estamos aqui há um pouco mais, talvez, de 15 minutinhos aí para encaminhar o encerramento e uma das oportunidades dessa modalidade de programa, de teleconferência, é poder interagir também com alunos do curso que nos mandam algumas questões. Mas eu queria só, antes de o Luiz encaminhar também mais algumas apresentações, né, para a gente poder encaminhar a conclusão, falar de um aspecto que tem a ver até com a questão de siglas, né? A universidade recentemente promoveu algumas alterações na sua estrutura de gestão e passou a trabalhar com uma expressão na área de gestão de pessoas que é potencialização. Então ela criou várias unidades, né? Algumas unidades dentro da área de gestão de pessoas que tem o P na sigla. Então é a DDPP, a DPRH, o ODP, e esse P é o P de potencialização. Esse é um conceito fundamental, é você entender que em cada uma das pessoas, dos trabalhadores, enfim, de uma instituição, de uma organização, você tem um potencial para ser desenvolvido. Acho que esse é um conceito bastante incorporado nessa política que você apresenta para a gente também na área de gestão, né? Sem dúvida nenhuma. Muito embora, e a gente percebe isso também no meio acadêmico, né, e até na edição de trabalhos acadêmicos, nós encontramos apelidos diferentes para uma mesma situação. Mas você é muito feliz, Auro, em trazer esse tema da potencialização, porque se nós pegarmos a raiz potencial, nós vamos enxergar isso que você está falando. Quer dizer, cada trabalhador em qualquer instituição, seja ela uma empresa que vise o resultado financeiro ou uma universidade federal, como aqui nós estamos aqui ambientados, né, ela tem, com essa concepção, uma grande estratégia de alavancar pessoal e profissionalmente os seus trabalhadores para que eles gerem um resultado. O ser humano é um ser inacabado. Ele nunca está pronto. Nós não estamos. Então, esse é um psicólogo, Luiz. Estamos em permanente desenvolvimento. Se encontrarmos na raiz do que você está trazendo, né, a palavra potencial, vamos ter aderência a esse conceito, né? O empoderamento é um outro que durante muito tempo foi trazido também. Deixa eu aproveitar e fazer uma pausa aqui para a gente dirigir algumas questões. Depois o Luiz efetivamente vai ter o espaço aí para as considerações finais considerar pertinentes também com relação àquilo que ele vinha apresentando e que nós acabamos interrompendo aqui por conta do tempo. Deixa eu dirigir aqui a questão que o Eduardo Torres Martins traz com relação à avaliação. Ele pergunta como avaliar o funcionário em seu desempenho organizacional, um processo objetivo em que todos confiam como instrumento efetivo de feedback. Quer dizer, como é que você consegue avaliar de modo a que isso não só pareça, mas efetivamente represente um processo transparente e confiável da parte desse funcionário? O Eduardo. Agradeço a pergunta do Eduardo, né, seu interesse também, e já diria que aí tem uma provocação muito boa, Eduardo, porque toda vez que construímos um mecanismo de avaliação ou um processo de gestão de pessoas, temos que ter em mente que eles são conduzidos todos por pessoas. Então, não é a ferramenta propriamente dita que pode ser considerada adequada ou inadequada. Muitas vezes é a forma de condução. O que eu reputo como o mais efetivo na avaliação do desempenho é o próprio exemplo do Banco do Brasil. Esta avaliação de gestão do desempenho por competência do Banco do Brasil, ela já foi case estudado por países da Europa, pelos Estados Unidos, quando perceberam uma instituição com um potencial aí de 80 mil funcionários à época, procurar fazer uma gestão do desempenho por competências, que era algo novo no meio acadêmico, totalmente informatizado, tudo no sistema, para 80 mil pessoas, com feedbacks que retroalimentam esse processo, né, e que vão gerar lá no final aquilo que nós chamamos de PDC. Eu diria que são duas as questões fundamentais aí, Eduardo. Primeiro, clareza e transparência nos critérios de avaliação. Segundo, os funcionários eles precisam estar aderentes a essa estratégia. Então, para estar aderente, eles têm que participarem. E no Banco do Brasil, eles participaram na medida em que eles construíram as competências que seriam eles mesmos avaliados. Fizemos um mapeamento de competências, como eu já falei, onde chamamos os trabalhadores do Banco do Brasil para fazer parte dessa construção. A gestão participativa, nesse caso, faz a diferença. Agora, reduzir um processo de avaliação
a termos ideais de objetividade, não me parece possível, nem tampouco, eu diria, uma opinião muito pessoal, né, que deva se fazer. Nós temos que ter aconselhável que se faça, né? Então, precisamos reduzir a subjetividade, mas não perdê-la de vista. E tratar com muita clareza os critérios de desempenho. Uma outra questão que o mesmo Eduardo traz para a gente aqui é como harmonizar os objetivos individuais e os organizacionais nesse processo todo. Está me parecendo que o Eduardo está fazendo aula com o professor Dalmau lá, e o professor Dalmau está exigindo muito nessas provas aí, viu? O Eduardo traz aqui também nessa reflexão um grande desafio de gestão de pessoas, que é o tema desse nosso debate, que é como ajustar as necessidades da organização com as expectativas do funcionário. Eu diria que quando nós pensamos aqui, foi uma das lâminas que eu não tive a oportunidade de passar, mas eu vou resgatar aqui neste momento. Quando nós pensamos que um profissional ele precisa estar atento ao seu autodesenvolvimento, capacidade de se ajustar às mudanças, que ele se caracterize como um resolvedor de problemas, que entenda o mercado em que está atuando, que compreenda e se alinhe com as estratégias corporativas, que assuma desafios, que mantenha equilíbrio em todas as dimensões da sua vida, pessoal, trabalho, lazer, ecológica, e a empresa, por sua vez, promova e estimula a qualificação deste funcionário, seja capaz ela de atrair e reter talentos, como é uma das perspectivas que nós no Banco do Brasil acreditamos que fazemos, que oportunize espaços para o exercício da criatividade, que busque oferecer espaços para a autonomia, que trabalhe com práticas de gestão participativa, enfim, que gerencie a incerteza e a mudança, embora pareça paradoxal, é isso mesmo, é gerenciar a incerteza num mundo que cada dia uma verdade de hoje, amanhã ela já é combatida e aparece uma nova. Quando nós conseguimos fazer essas duas instâncias, profissional e empresa, caminharem neste sentido, nós resolvemos o conflito. Quando isso não acontece, nós temos invariavelmente um caminho em Y ou uma paralela que nunca se cruza. Então, Eduardo, respondendo a você, né, eu diria que esse é um esforço tanto da empresa quanto do profissional. Ambos precisam caminhar para esse objetivo em comum. O José, também do Polo de Lages, obrigado, José, pela sua participação, tanto quanto o Eduardo, evidentemente, que é do Polo de Laguna. O José traz uma questão que é a seguinte: de que forma o Banco do Brasil estimula seus funcionários a buscar o crescimento profissional, se esses funcionários eventualmente não desejam concorrer a funções comissionadas, quer dizer, não desejam buscar alcançar aqueles cargos que representam melhores condições ou, enfim, outros níveis. Como é que funciona isso? Depende fundamentalmente da disposição desse funcionário. Não tenha dúvida quanto a isso. Então vamos dizer o seguinte, vamos traçar assim duas possibilidades para essa pergunta do José. E obrigado, José, pela sua pergunta, né? Se isso se refere, José, à questão da ascensão profissional, como o professor Áureo falou, ele tem que manifestar o seu desejo e correr atrás dos parâmetros que pontuam para aquela oportunidade. Então, se pontuam cursos de graduação, cursos internos, realizações, conhecimentos específicos de determinada área, precisa ele buscar esse conhecimento. O banco, oferece algumas alternativas e ele tem que, por sua conta, agregar outras. Isso vai lhe permitir uma ascensão profissional, uma remuneração diferenciada, uma questão de eventualmente estar liderando, gerenciando uma equipe. Ou mesmo, em que pese não estar liderando, gerenciando uma equipe, ocupar um cargo técnico, que no Banco do Brasil existem vários, também remunerados em forma de comissão, que lhe permite também ascender profissionalmente. Agora pode ser, numa outra possibilidade, que a pergunta do José se refira a quando um funcionário não quer exercer este processo de encarreiramento, de crescimento na carreira, como que ele se desenvolve pessoal e profissionalmente. Aí então entra a Universidade Corporativa do Banco do Brasil, que era aquela terceira esfera do desenvolvimento. São vários os programas que nós temos, desde graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, bolsas de idiomas, programa de aprimoramento profissional, que é um valor que o banco investe para que o trabalhador
semestralmente ele possa adquirir livros técnicos, revistas científicas, participar de cursos externos no sentido de se preparar. Ao fazer isso, o Banco do Brasil não está exigindo a ele que ele concorra a cargos comissionados. Nós estamos apostando que, na medida em que o nosso trabalhador está melhor preparado, isso também traz resultados para a organização. E se em algum momento, que não de hoje, ele perceber que ele pode ascender na carreira, ele então começa a fazer essa peregrinação. Um acúmulo de conhecimento que Perfeito. lhe permitirá se habilitar. Perfeito. Deixa eu fazer a segunda colocação do José de Lages também aqui. Existe alguma estatística quanto à participação nos cursos oferecidos no portal da Universidade Corporativa? Se existe, percentualmente, quanto isso representa no universo dos funcionários? Essa pergunta aí, se nós estivéssemos falando na educadoria do Banco do Brasil, é como jogar uma casca de banana para a gente pisar, né? Obrigado de novo, José, pela provocação. Nós temos esse controle sim, mas eu não saberia aqui dizer qual é este número, né? Mas é significativo. É muito significativo. O exemplo que eu quero dar é que nós construímos na nossa diretoria de pessoas, na gerência de divisão que cuida da educação corporativa, dentro do ambiente virtual, aquilo que nós chamamos de Sinapse. É um link aonde os cursos ou as estratégias de capacitação são colocadas praticamente online, então é muito rápido a atualização e são mais focados no trabalho propriamente dito. Este link permitiu um acesso considerável agora, recentemente, quando o Banco do Brasil precisou de uma estratégia para alavancar o crédito, e isso ajudou inclusive a sociedade brasileira a sair daquela situação onde nós estávamos por conta da crise, que foi tão propalada, né? Este curso, ou melhor, este link do Sinapse permitiu milhares de pessoas se prepararem para melhor conduzirem a oferta de crédito para a clientela do Banco do Brasil. Então nós tivemos ali para mais de 10 mil acessos, 20 mil acessos. Eu não quero usar um termo assim muito exagerado, mas foi para mais de 20 mil acessos que nós tivemos em pouco tempo, né? Uma outra questão aqui também que vem do Polo de Laguna é qual é a melhor forma de se promover um funcionário e como transformar a visão do impacto financeiro do treinamento, da capacitação e desenvolvimento dos colaboradores de um gasto para um investimento? De uma forma assim, talvez muito objetiva, eu acho que a melhor forma de se fazer isso é através da gestão por competências. E a gestão por competências implica aquilo que nós apresentamos na nossa primeira tela. Selecionar e atrair pessoas por competência, desenvolver pessoas por competência, avaliar por competência e remunerar por competência. Eu acredito que neste momento nós estamos então respondendo a essa primeira provocação. A segunda realmente é um pouco mais difícil de ser respondida. Por quê? Ela tem muito a ver com a cultura. E durante muito tempo, e nós temos que entender que cultura não se transforma do dia para a noite, até uma analogia que de vez em quando eu faço, né? Que eu não sei até se é verdadeiro ou não, mas eu de vez em quando a utilizo, que Moisés demorou 40 anos, quer dizer, 3 ou 4 gerações para percorrer 400 quilômetros. Então precisava que neste trajeto saíssem de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de homens livres. E a cultura não é diferente nisso que ele está colocando. Nós temos gestores, inclusive organizações, com às vezes entendimentos um pouco equivocados do papel da capacitação, de que é um custo e não um investimento. Há falas como, por exemplo, é preciso parar de treinar para jogar mais, que eu diria o seguinte, eu não conheço time vencedor que não treine muito. E os grandes exemplos que a gente tem, inclusive em atletas de alta performance e grandes equipes, são equipes que treinam muito, que se dedicam muito, que se preparam muito. Então eu diria que o gestor moderno, ou o pós-moderno na era da complexidade, ele já vem alinhando-se a essa perspectiva do investimento. Mas ainda há um caminho para percorrer. Uma última questão aqui, porque a gente já está com o nosso tempo, infelizmente, próximo do final. Quem traz é o Jonatas, que também nos acompanha no Polo de Lages, e que eu acho que é sempre uma preocupação quando se lida efetivamente com a gestão das pessoas, né? Nos dias atuais, diz o Jonatas, marcados pela tecnologia, destinada principalmente à otimização do tempo, facilitação dos procedimentos, enfim, como é que a gente consegue explicar ou lidar, me permita acrescentar aqui, Jonatas,
com o aumento do estresse, com índice de depressão, principalmente aqueles originados, gerados lá no local de trabalho? Agradeço muito essa pergunta, porque ela nos dá a oportunidade de refletir sobre um tema que é extremamente importante. Se até bem pouco tempo atrás as organizações, de forma geral, não se preocupavam com esse tipo de demanda, passam a se preocupar. Porque o funcionário adoecido, se não pelos aspectos humanos, sociais e até de humanidade, ele precisa ser cuidado. Sob o ponto de vista financeiro, ele precisa ser bem cuidado. Então eu diria que aí nós temos, se não pelo aspecto de entendermos que ali tem um ser humano que precisa de toda essa condição de trabalho, de programas de qualidade de vida, de benefícios sociais e trabalhistas que lhe dê mais amparo para si e para a sua família, que lhe dê boas condições, como por exemplo benefícios de saúde, de previdência. E vejam que aqui já estamos começando a falar da quarta esfera, que é recompensar. Então nos dá a oportunidade de falar sobre isso também. Então essa série de benefícios que as empresas, ora pelo próprio movimento sindical, nas negociações que acontecem sempre, se estabelecem, do ponto de vista financeiro, precisa reconhecer que o funcionário, com boas condições de qualidade de vida, fazendo uma boa administração de todas as esferas que circunscreve a sua vida, como o lazer, a família, o espaço social, a atuação na comunidade, quanto mais isso é pleno, melhor é o rendimento dele. Várias pesquisas já comprovam isso, a gente não teria condição de citar todas elas, né? Mas o mundo acadêmico é muito prodígio nisso. Ele encontra uma provocação do mercado e vai atrás, e mede, e pesquisa. Eu acho que este é uma grande ajuda que o meio acadêmico também oferece às organizações. E este é um dado já que nós temos como significativo, né? Bom, nós infelizmente estamos aproximando do limite de tempo que temos aqui para essa conversa. Efetivamente, pela fluência, pelo conhecimento que o Luiz demonstra aqui, nós precisaríamos de muito mais do que 60 minutos, essa hora que tivemos à disposição, mas eu ainda tenho condições de ouvi-lo por mais uns 3 minutinhos para a gente encaminhar o encerramento desta teleconferência, cujo tema hoje é esse desafio na gestão de pessoas, abordando mais especificamente o case do Banco do Brasil. Luiz, para a gente encaminhar o encerramento aí, 3 minutinhos daquilo que você acha fundamental, essencial de destacar nesse trabalho que vocês vêm desenvolvendo à frente dessa gerência regional de gestão de pessoas do Banco do Brasil. Eu diria que uma das esferas que nós tivemos pouca oportunidade de discorrer, que é a do desenvolvimento de pessoas, né? Que o Banco do Brasil se organiza através da sua universidade corporativa para fornecer estratégias de capacitação através de cursos presenciais, curso à distância, bolsas, como nós já falamos aqui, educação continuada, MBA. Somos uma empresa que investe bastante nos seus executivos também, na formação em forma de MBA e especialização. Eu diria que a Universidade Corporativa do Banco do Brasil, ela se caracteriza também como uma universidade corporativa de vanguarda. Muito dos programas que nós criamos, nós vemos sendo replicados em outras instituições. E isso também é motivo de orgulho para a gente. Recentemente nós tivemos a construção de uma proposta político-pedagógica que é muito raro de você ver no seio de uma organização. Você vê isso mais em instituições de ensino, perdão. E isso, ele parte de uma estratégia corporativa. O que eu quero dizer com isso? A direção do Banco do Brasil reconhece na universidade corporativa um forte aliado à busca dos resultados. Então, a capacitação, a preparação, o esforço para o autodesenvolvimento dos trabalhadores, as estratégias que a gente cria para que ele possa se inserir em cada uma delas, são dignas de nota. E eu poderia dizer que a Universidade Corporativa do Banco do Brasil faz a diferença para o nosso trabalhador. Em algum momento desse nosso bate-papo, eu cheguei mesmo a falar que outras instituições buscam um profissional pronto. Nós capacitamos, preparamos o nosso. E a nossa Universidade Corporativa faz isso. Em Santa Catarina, só para ter um dado de realidade, no ano passado, nós treinamos nos nossos cursos presenciais, eu não estou nem falando dos cursos à distância, praticamente 3.000 pessoas.
Então é um universo muito amplo. Se entendermos que agora temos mais 2.800 que ingressaram agora por conta da incorporação do BESC, temos mais um universo de praticamente 6.000 pessoas aí para desenvolver, através das diversas mídias que nós temos. Então, para finalizar, e aí eu acho que nós abordamos um pouco das 4 esferas que organizam a gestão por competências no Banco do Brasil. Ok. Gente, quero agradecer aí a participação, a presença e essa capacidade de articular os seus pensamentos e apresentar as suas ideias do Luiz Antônio da Silva Machado, que é o gerente regional de gestão de pessoas do Banco do Brasil, que foi o nosso convidado aí de mais esta teleconferência dentro do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, que é efetivamente essa oportunidade que vocês que nos acompanham têm de poder ampliar cada vez mais o seu conhecimento, aproveitar como uma formação complementar à sua formação na graduação e, mais uma vez, parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo, que seguramente é exemplo e o Luiz mesmo fez questão de ressaltar, estudado, analisado, refletido sobre, em outros espaços, inclusive em nível internacional, essa experiência que o Banco do Brasil tem. Agradecer a você que nos acompanhou, a vocês que participaram e, mais uma vez, destacar que toda a programação e o acesso às outras teleconferências você tem no ambiente virtual, no endereço www.oficinascad.ufsc.br. Até a próxima oportunidade.